Olá, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa live de hoje, né? Que eu vou contar com a alegria de ser ladeado pela colega psicóloga Veridiana. Estamos começando às 9 horas e 3 minutos com esse lapsozinho aí de 3 minutos, mas eu vi que Veridiana acabou de chegar. É, Deixe-me ver aqui. Eu vou colocar aqui o tema da live de hoje: casal como uma terceira pessoa. Fixar o comentário. Veridiana já chegou. Vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem? Olá. Oi, Veridiana. Como Ô, vai? Rodrigo. Eu vou bem, e tu? Eu tô ótimo, graças a Deus. Tu não Que é falta de felicidade, respeito, viu? tá? Desculpa. É só o tu não é falta de respeito, é só o gaúcho falando. Ah, muito bem. A gente tem essa expressão também, a gente sempre usa o tu, tá? A gente sabe que não é falta de respeito. Mas, É. Veridiana, que alegria poder lhe conhecer e a gente fazer essa live juntos aqui pela Amém. primeira Eu tô muito vez. feliz. Tô muito feliz, tô muito feliz. Eu até comentei nos stories hoje. Vou fingir costume, eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada para fazer a live contigo. Acompanha aí o trabalho também, conheci pelo Jota, então estou muito alegre, muito, muito, muito feliz de estar aqui. Que bom. E feliz porque você aceitou o convite para estar aqui conversando um pouco sobre essa coisa do casal com uma Uhum. terceira pessoa, né? Que eu acho que é algo Uhum. importante a gente tratar sobre isso, porque o que é que acontece? No início do ano, eu comecei a fazer uma sequência de lives sobre a questão da saúde mental. Aí, olha só, a gente sabe, a gente que é psicólogo sabe que muito da nossa saúde mental depende de como nós, como se deu a nossa origem a partir dos laços familiares, os laços primitivos, primeiros, primários. Uhum. E que a gente pensa logo aqui, na família. Só que Sim. a família não vem do nada, a família vem do encontro. Né? Vem do encontro entre duas pessoas que se propõem a gerar uma prole. Né? Uhum. Constituir uma família e gerar uma prole. E aí eu já falei sobre a questão da escolha, né? Que foi a live da semana passada. A importância da escolha, a importância de que, primeiro, que as pessoas estejam bem para formar um casal. Né? Uhum. Não existe essa coisa de que eu vou procurar a metade da laranja e tal. Peraí, calma. Uhum. Você tem que ser uma pessoa inteira aí para começar essa história. E isso é bem a ilusão de quem não está em um relacionamento, né? Pois é. A nossa demanda maior hoje, por exemplo, vou te dar um panorama. De todos os pacientes que eu tenho 99% mulheres, entende? E a demanda principal é relacionamento. É, E relacionamento de todos os âmbitos, né? Porque o relacionamento relacionamento. amoroso é o que aparece como mais dolorido, digamos assim, mas ele Uhum. advém de uma série de questões em todos os relacionamentos, inclusive nos de origem, né? Da Exato. nossa origem, né? Dos nossos Exatamente. pais, como você está comentando. Exatamente, exatamente. E aí, a importância da gente saber fazer escolhas, e escolher a partir das suas demandas, etc. Mas aí o casal se forma. Mas aí o casal se forma. As pessoas acham que um casal é a junção de duas pessoas, é a união de duas pessoas. Peraí, não é bem assim. Então por isso que a chamada para essa live hoje é entender o casal como uma terceira pessoa que não sou eu, nem é, por exemplo, o meu cônjuge. É uma Exatamente. outra, é uma outra instância que, inclusive, pode estar adoecida ou pode estar saudável, e é por isso que existe
os chamados psicoterapeutas de casal. Então ele atende o casal, ele não atende um ou não atende outro, atende o casal. Uhum. Uhum. Exato. E as pessoas não se dão conta de que o casal é uma entidade presente na vida. Um casal, um casal ajustado, saudável, vai promover bem-estar tanto a um cônjuge quanto ao outro. Um casal adoecido vai adoecer também o outro Uhum. cônjuge. Então, a importância de cuidar desse casal. Bem, a partir disso, eu disse, então, vamos convidar a Veridiana para tratar Uhum. sobre esses pontos. Então, eu fiz essa, essas colocações preliminares, né, iniciais, para também te ouvir e ouvir o que é que você pensa a esse respeito, para a gente começar essa conversa. E é interessante, né, Rodrigo? Até por conta da minha própria história, porque algumas pessoas sabem, né, mas eu me casei de fato na igreja em novembro do ano passado, depois de 17 anos de uma união ali, morando juntos, Sim, que com um legal. filho, com um filho pequeno, depois de voltar para a igreja, né? E é muito diferente. Quando tu fala em um casal como uma entidade, como uma terceira pessoa, para mim fica muito claro, não resta dúvidas de que é dessa forma, porque o que eu vejo, por exemplo, depois do casamento, é muito diferente do que eu via antes, né? Sim, Porque veja bem, hoje as pessoas elas têm confundido muito e talvez um dos grandes porquês dos fracassos sejam que as pessoas elas antes no momento do encontro ali, né, do conhecimento um do outro, elas esquecem de que aquilo ali não precisa passar de certos limites. E eu não estou falando nem aqui somente da questão da castidade, mas eu estou falando de limites mesmo, né, de intimidade no sentido de morar junto não é casar, né? exatamente. Tu, Isso. tu Perfeito, muito bom. avançar, né? Tu avançar determinados limites faz com que o que acontece? É muito diferente. Por isso que eu tô falando, né? Trouxendo o meu próprio exemplo. Quando tu só mora, quando tu não tem aquele compromisso de fato, que o casal não é uma entidade ali colocada em posta, a primeira opção que aparece quando dá qualquer tipo de problema é dar no pé, né? Ou Perfeito. tipo, não, eu vou buscar os meus próprios interesses, né? Porque não quer dizer que tu, tendo uma entidade dentro de um casamento de fato, que tu vai esquecer de quem tu é, de que existem diferenças entre o casal, porque elas existem de fato, são personalidades, são pessoas diferentes, né? Com temperamentos diferentes, com configurações diferentes. Mas existe um ente ali, né, como casal, que ele só se forma de fato dentro de um casamento de verdade. E aí isso aí não é uma opção, É. né? Veridiana, olha só, e é importante você fazer essa demarcação, né? Do casamento, que você coloca o casamento na igreja, mas a gente também coloca o casamento civil. Eu costumo Uhum. deixar assim, bem explícito, e até fazer uma demarcação, vamos dizer assim, até simbólica e religiosa mesmo, de que uma coisa é um casamento, uma outra coisa bem diferente é um sacramento, Exato. né? Uhum. Porque assim, eu tenho uma entidade jurídica, né, que é um contrato ali assinado, é uma entidade jurídica, é uma associação. E, em última análise, um casamento civil é uma associação. Você tem um sócio ali. Sim. É um sócio. Uhum. Assinou ali Uhum. aquele compromisso, aquele compromisso societário, acabou. Agora, quando você tem um sacramento, aí é outra história, porque vai para Oh. outro nível. Vai para Uhum. um nível simbólico, vai para um nível psicológico mais Espiritual. profundo e para uma dimensão espiritual. E Uhum. é outra pegada. Então, é algo Uhum. muito mais complexo, profundo e à parte. Né? E é bom você fazer, Uhum. foi bom você fazer essa demarcação mesmo de que para você, e aí a gente entende que casamento mesmo para você é esse casamento no nível mais profundo, no nível sacramental. Né? Uhum. Isso aí é muito importante, porque realmente há uma diferença muito, muito, muito grande
Porque, por exemplo, no casamento civil, o que me vincula àquela outra pessoa é uma assinatura e um reconhecimento de firma no cartório. Tá bom. Sim. Uhum. Mas, num sacramento, num matrimônio, é isso aqui. Uhum. É isso aí. É Uhum. isso aqui. É isso aqui. É um símbolo de infinito, não tem começo nem fim. Tá aqui infinito. Que está no dedo anelar da mão esquerda, porque daqui parte uma artéria que sai daqui direto para o coração, que fica aqui do lado Uhum. esquerdo. Então, você vê que é uma aliança do coração, do cuore, da alma. Os gregos entendiam que a alma meio que estava aqui, na cabeça, né? No Uhum. capto. O nosso psiquismo. Tanto é que a gente vê os símbolos da psicologia, né? Muitos deles estão vinculados ao cérebro, né? Ao Uhum. órgão cérebro, o cérebro, a cabeça, tá? A alma. Uhum. Platão achava que a alma também estava na cabeça, na região do capto. Uhum. Mas os orientais entendiam que a alma está no coração, que a alma é o coração. A representação da alma está aqui. Então, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sim. Né? Uhum. Que o coração é a morada da nossa alma. Os egípcios pesavam o coração na pluma de íris, né? De Ísis, aliás. Então, quer dizer, você tem toda uma simbólica do coração como o centro da alma. E quando a gente casa, e esse casal ele é constituído através simbolicamente dessa aliança profunda, simbólica, etc. Mas E para como isso símbolo do amor também, sim, poxa, o porque aí amor se é tu pede para fundamental. alguém, desenhe o amor em grande parte das pessoas vai fazer um coração. Um coração. E interessante porque as pessoas acham difícil definir o amor. O que é o amor? O amor? Claro, a gente pode fazer até definições poéticas, mas se a gente for para uma definição objetiva, técnica, o amor é uma disposição ao vínculo, à vinculação, à aproximação. Você está aqui, pô, vinculou, então você ama. Você ama aquilo que você se prende a ele. Então, quando você quiser saber se você ama alguém, observe até o que tipo de vínculo e o que você vincula e a qualidade desse vínculo e a intensidade desse vínculo com alguém. Isso é como você vai mensurar ali e entender um pouco do amor. Mas é fundamental a esse casal, enquanto terceira pessoa, pensar sobre a importância da qualidade do encontro. Como é que essas pessoas se encontram? Uhum. E aí você falou, né, a questão de que esse encontro não possa ser um encontro sem o respeito aos limites, o respeito ao outro. Eu lembro que eu sou meio, vou pedir até desculpa, eu sou meio antigão. Aí eu procuro lembrar de umas coisas que lá de trás, na década de 70, é, Padre Zezinho cantava uma música, se não me engano, o título dela é Utopia, que já colocava a família como uma espécie de utopia, né? Uhum. E a frase inicial é que nenhuma família comece em qualquer de repente. Aham. Começa e Né? termine com falta de amor. E que nenhuma família termine por falta de amor, que ela saiba, né? Por onde começar e vão terminar. Então, que encontro é esse? É um de repente? Um de repente enquanto algo irresponsável, inconsequente, do acaso? Ou é um encontro que deve acontecer com o mais profundo das suas disposições afetivas e emocionais? O que é que você acha? Eu acho que tem uma diferença muito grande e é aí que começam as dores, né? E os erros, porque a pessoa ela não sabe nem onde ela está direito, qual é a circunstância. Ela tem questões individuais e ela quer aquele vínculo e aquele relacionamento, sempre pensando um pouco mais em si mesma, naquilo que ela vai receber, do que naquilo que ela vai entregar. E, na verdade, a disposição para amar, ela é completamente ao contrário do egoísmo, ao contrário de puxar para si mesmo. Se a gente for parar para pensar de fato, o Rafael de Abreu falou isso na aula da especialização.
que eu tô fazendo. Ele falou, o amor é a ação mais livre do ser humano. Não tem como colocar uma arma na cabeça de alguém e dizer ame determinada pessoa. Você não vai conseguir, né? Por mais que você tente. Não tem uma disposição, tem uma entrega. E é muito diferente porque o que a gente vê hoje em dia é aquela lista, né, de coisas que tu busca no outro, e tu tá sempre pensando que ele te entregue, ele te entregue. Mas o amor é Isso. completamente ao contrário disso, né? É o contrário É. disso. Tem que ter como que nem tu falou, né? Tem que ter essa atração num encontro, obviamente que sim. Às Sim, vezes, quando as minhas pacientes chegam e falam, o que, que tu acha, né? Conheci uma pessoa, ela é muito boa, ela tem os requisitos tal, mas não senti atração. Não dá, não dá. Tem que ter admiração, tem que ter atração, isso não é só amizade. Mas tem que ter uma disposição que é muito diferente do ter para si, do buscar para si. Se não virar algo que tu vai estar ali só para o tomar lá da cá. E isso não é a disposição que a gente espera para um relacionamento maduro e para o amor de verdade, né? Para um amor de verdade. Aí a sim, gente começa com o sim. E a gente fica pensando até que ponto o amor é uma decisão que passa pelo campo da racionalidade, da decisão, ou se é algo da ordem do espontâneo, por diversas razões conscientes e inconscientes, Uhum, né, uhum. que acontece ali. Se a gente pegar, por exemplo, um conceito psicanalítico importante, que é a transferência, né, de você encontrar no outro uma referência do amor primeiro, que Uhum. também está baseado no mesmo conceito e o mesmo princípio do conceito da empatia, de se colocar no lugar do outro, mas se colocar no lugar do outro com o amor, com o Uhum. vínculo desses afetos mais primeiro. Então, da mesma forma que a gente tem dificuldade de dizer se o amor é uma decisão ou não, alguns defendem que é uma decisão. Bem, eu tenho minhas dúvidas, mas é dúvida mesmo, não é retórica dizer tenho minhas dúvidas para dizer o contrário. Não, eu tenho dúvida mesmo, não sei até que ponto é uma decisão. Mas é uma decisão sim o compromisso. O compromisso com Sim, o outro. Aí é outra sim. história. Até O escolher porque ficar todos os dias, né? exatamente. Até porque o compromisso é um ato de responsabilidade com o outro, consigo mesmo e com o outro. E é através desse compromisso, a decisão, o decidir se comprometer, pode ser sim uma condição de possibilidade, eu penso, isso aí eu penso que é um entendimento que eu tenho, é uma condição de possibilidade para uma experiência de amor, porque Uhum. a gente respeita e em respeitando a gente conhece, porque a gente não conhece aquilo que não respeita, entende? Uhum. E em conhecendo a gente ama, né? Até porque É não ama aquilo que não se conhece também. não é verdade? Não pode amar aquilo que não se conhece. E eu lembro, inclusive, que na primeira epístola de São João, é, ele faz até uma pergunta interessante aí, uma pergunta: como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? Quer dizer, você não conhece a Deus. Aí você diz que ama a Deus. E você olha e conhece e vê o seu irmão e diz que não, como é que está esse amor? Então, é, você só ama aquilo que você conhece. E para conhecer a gente precisa se aproximar. E as dificuldades dos casais que a gente vê, por exemplo, que não respeitam, como você colocou, o espaço do outro, e portanto não se conversa e também não se conhecem. Não se conhecem. Sim, sim. É verdade. Hoje, se a gente for parar para pensar num dos principais problemas que a gente vê na questão do casal mesmo, já feito, tem, acho que os dois principais que eu vejo, até em atendimento, me corrija se eu estiver errado aí, é a intimidade, né? E aí né, na intimidade que se revela quem é e que tu conhece verdadeiramente, que a verdade aparece, e a questão da comunicação.
Isso, Porque não, exato. a gente vê cada vez mais um tempo que não se conversa, né? Que tu não tem ali o espaço, que não se tem claro a quem tu busca, por exemplo, porque assim, vamos pensar do ponto de vista de um casal, ele tem que ter um norte, né? Sim, Porque se a esposa vai colocar o marido no lugar de Deus, por exemplo, vamos pegar a questão de um casamento cristão, né? A tendência é dar grandes problemas, porque ela é. vai cobrar muito desse marido, ela vai colocar ele no lugar errado, ela vai virar uma, uma tirana, né, desse marido, por exemplo, que a gente vê acontecendo, né? É, A, é. faz a troca ali, né? Coloca o marido nesse pedestal, então ela entende que ele deve a ela, né? Já que ela coloca ele nesse lugar. Então, assim, a comunicação aí tá falha, a intimidade tá falha. Tá sim, Veridiana. E assim, primeiro que a intimidade, como a própria palavra está trazendo, né? Quer dizer, é íntimo, tá lá Uhum. no fundo, então é profundo. E é aquilo que a gente falou há pouco, né? Logo no início da live, que os encontros que são encontros bons, eles são profundos em contraposição aos encontros superficiais que a gente vê por aí, né? Dentro da Sim. superficialidade. E são encontros que procuram a intimidade do outro com respeito. Com Uhum. respeito. E aí foi o que você também falou no início da live, né? Que vê que as pessoas acabam no início do relacionamento não respeitando os espaços, não respeitando a intimidade do outro, não respeitando esse espaço íntimo. Uhum. Respeitando e cuidando também, né? Tem essa questão do cuidado com essa intimidade. Então, a intimidade é algo realmente necessário de ser pensado com cuidado, com carinho, com amor, enquanto disposição de vínculo, de você vincular, se comprometer-se com essa intimidade. Uhum. E para que esse encontro dessas intimidades aconteça, é necessário ele ser azeitado, vamos usar o termo, azeitado pela comunicação, pelas palavras. Né? A importância de fazer comum, de comunicação, a ação de tornar comum um ao outro aquela experiência que é de interesse de ambos. O cuidado, né? Uhum. O que Aristóteles falava sobre a amizade, por exemplo, que é a questão do amor. Um amigo nada mais é do que um, um amor que você tem. Né? Filo, né? O termo filosofia, né? O amigo da sabedoria, o amor à sabedoria. Então, claro, a gente não está falando do Eros nem do Ágape, vamos falar do Uhum. Filos, desse amor Uhum. que traz a coisa do amigo. Ele se dá através dessa comunicação com a intimidade e o comprometimento com o outro que ama aquele outro. Uhum. Né? Aí sim é possível você respeitar esse casal como alguém, porque aí surge, né, cria-se através desse vínculo uma entidade chamada casal. Uma vez vinculada, tá aí um casal. Uhum. Agora, como a gente cuida desse casal, Veridiana? Uhum. Aí a gente tem que trazer para o prático, né? Como é Isso. que a gente melhora a comunicação? Como é que a gente trabalha para que eles tenham intimidade? Como que a gente faz para que o casal ele esteja alinhado dentro dos valores e para que dali surjam frutos e que se possa cuidar, né, da forma adequada desses frutos desse casamento, né, digamos assim, dentro do dia a dia. Não é fora, né? Não é no plano das ideias ou no plano teórico, mas no cuidado diário, na entrega que se faz, no amar sem reservas, né? Na comunicação de todos os dias.
sentar à mesa, né? Não necessariamente ter de fazer todas as refeições em conjunto, mas pelo menos que a gente tenha um tempo para Sim, conversar por alguns minutos todos os dias, né? Que a gente possa estar alinhado e se busque no mesmo lugar o recarregar de energias, né? Que eu fico pensando, né? Como que essa entidade casal vai fazer, por exemplo, com diferenças muito grandes, por exemplo, de origem até moral, ética, né? Isso sim. tudo são questões a se pensar quando se forma essa entidade de casal. Às vezes eu fico meio assustada quando as pessoas falam, ah, mas o meu marido não quer ter filhos. Isso não foi conversado durante o namoro. Como é que é isso? Como é que forma um casal e isso não é conversado? Isso não é tratado, algo tão, tão importante, né? E tão básico, tão básico. Então, por exemplo, de tu saber olhar para aquela pessoa, saber respeitar o espaço, né? Ah, o meu marido chegou do trabalho, chegou de uma reunião, que de repente não foi uma boa reunião, né? E eu sei que de repente eu tô com o meu dia todo preocupado pelas coisas da casa e eu tô querendo desabafar, eu tô querendo, mas é saber poder ter aquele olhar de entrega e dizer assim, não, eu vou esperar. Vai ter uma hora que eu vou Vai poder. ter um... Exato, exato, exato. Vai ter um momento. Vai Vai ter um ter um momento. momento. É saber conhecer as diferenças do outro, né? Ah, eu sou fleumático, meu marido é sanguíneo. Então, quer dizer, ele vai ter uma necessidade muito maior de se expandir, de estar junto de pessoas do que eu. Ele vai ter uma necessidade maior de falar, eu vou ter que saber lidar com essa. Ele vai ter que olhar para mim, por exemplo, e saber que eu tenho menor necessidade disso e respeitar. A minha esposa, ela vai precisar de um tempo para recarregar das energias no meio de um ambiente de festa, por exemplo. Né? Ela não vai carregar. Né? Assim, essas coisas a gente só aprende à medida em que a gente sai de si e se É, entrega. Né? sai de si, se entrega e tem também um olhar de contemplação do outro, de Uhum, si e do casal. Porque, por exemplo, a coisa do cuidado, cuidar, né? uhum, O cuidar está relacionado diretamente ao observar, ao olhar. Tá? Eu estou cuidando disso, eu estou olhando para isso, eu estou observando, eu estou dando atenção, né? uhum. Então, eu cuido porque eu estou olhando, com o olhar que eu dispenso. E assim, é o olhar mesmo, literal. Como é que eu olho para minha esposa? Como é que eu olho para o meu esposo? Como é que eu olho para minha namorada, minha noiva? É, é um olhar de admiração, é um olhar de desejo, é um olhar de ternura. É, então, esse olhar para o outro, né? Primeiro esse outro enquanto cônjuge, mas também o outro enquanto casal. Qual o olhar que eu tenho para o casal, para essa entidade, esse encontro, esse vínculo? Quem é esse casal? O que é esse casal para mim? E esse casal em casa, que não sou eu e que não é, mas é o casal. É o casal, por exemplo, que você disse, o casal que não quer ter filhos. Será que é o casal que não quer ter filhos? Ou é um dos membros desse casal que não quer ter filhos? E o outro é. Aí como é que fica esse casal cindido, fragmentado, vivendo um grande paradoxo? Quer dizer, o nível de angústia desse casal, desse ente casal, é enorme, é gigante. Porque parte dele quer, parte dele não quer. Como é que fica? Mas isso se dá em outros desdobramentos. Por exemplo, esse casal teve um filho, mas esse casal tem uma visão de educação do filho e ao mesmo tempo tem uma outra. Então esse casal fica inseguro, fica travado ali. Como é que a gente vai conduzir? Como é que eu vou conduzir esse filho enquanto casal? Então entra a questão Uhum. também da condução dos filhos e diversas outras decisões, decisões econômicas, decisões de encaminhamento para o futuro, os planos, os projetos e tal. Objetivos, tudo. Uhum. Exatamente. E uma coisa que me vem à mente, uma vez eu estava até tratando isso com meus alunos por ocasião do tempo em que eu dava aula de psicologia jurídica,
E a gente falando sobre a questão do direito de família e a formação dos vínculos. Uhum. E eu colocando que a palavra família, né, vem famulus, quer dizer, aquele que serve. Família serve, tem a finalidade de serviço. Uhum. A família primeiro serve aos seus membros, né, internamente, tem que ter um sentido de serviço privado, e, portanto, por isso que o direito de família faz parte do direito privado, do direito civil, mas também tem uma finalidade pública, né? A família produz indivíduos, pessoas, que vão atuar na vida pública, no espaço público. Então, esse casal e essa família presta um grandíssimo serviço a você, ao seu cônjuge, à sua família, porque está te dando ali base, esteio, fundamento, um porto seguro para você. Você pode não estar bem, mas quando você chega em casa e vai conviver enquanto um casal, conviver com um casal, você pode se tranquilizar depois de um dia de batalha no mundo. Agora, imagina se você tem que enfrentar duas guerras, uma fora de casa Nossa. e outra maior ainda em casa. Não tem quem aguente. Uhum. Porque isso acontece E quando o aí, casal está em crise, né? Quando tem uma dor, uma crise, um conflito entre o casal. Isso é de uma dor profunda. uhum. E eu acho que falta aí, sabe, Rodrigo, o que eu percebo é o olhar para essa entidade casal e perceber que eu faço parte dela e quando eu sangro essa entidade, eu estou sangrando a mim mesma, né? Então, assim, pegando o exemplo da questão dos filhos, nós já temos um filho, eu quero um segundo filho, mas o marido não está querendo e tal. A decisão, ela é do casal, da entidade, não é minha, é nossa. Exato. E aí, Exatamente isso aí aí. entra a nossa a sabedoria, né? Essa é a entidade, né? De eu olhar para aquilo e dizer assim, eu não posso simplesmente começar todos os dias com aquelas alfinetadinhas, né? Vou lá e aperto, 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 aperto. Porque talvez aquela pessoa que esteja negando isso, ela não esteja preparada naquele momento. E quando eu sangro ela, eu estou sangrando a mim mesma, estou perdendo uma oportunidade gigantesca, né? Ali, naquele momento de amar aquela pessoa, de silenciar quando necessário, para que ela olhe para mim de repente e diga não, eu acho que eu pensei talvez de forma errônea, porque não é na base da paulada, digamos assim, que a gente consegue aquilo que a gente gostaria. E às vezes o que a gente quer individualmente não é o que serve ao bem da entidade casal. Maridiana, você usou uma analogia muito rica. Essa coisa de que em você sangrando ou deixando sangrar um casal, você tá colocando em risco a sua própria vida. Você está colocando em risco também permitir-se sangrar. Ser sangrado também e permitir-se sangrar. Olha, isso é tão importante porque muitas vezes as pessoas pensam assim: tô nem aí pro casal, então tô nem aí pra esse casamento, então, vou chutar o pau na barraca e tô nem aí e tal. Trata com desprezo, isso, aquilo, outro. Cara, meu amigo, você não imagina o que isso vai voltar contra você. E mais ainda, não é que vai voltar contra você, é que já está atuando contra você há um tempo e você não está percebendo. E você está destruindo tudo que está à sua volta, inclusive aquela entidade que está ali para te ajudar a segurar a onda, a segurar a barra, tal. Porque o tripé de um casamento, isso está presente no direito civil, com as cláusulas e artigos que regem o casamento, né, as leis relativas ao casamento, mas está dentro dos princípios do matrimônio, que até São Tomás de Aquino deixava isso muito explícito e claro. Né? O tripé da convivência, da cooperação e da reprodução. Então, olha só, no casamento a gente convive.
Então a gente tem o privilégio de estar convivendo, vivendo junto. Você não vive só, ninguém vive só isolado. Pô, a galera tem uma fantasia, que isso é a fantasia louca da modernidade, do individualismo, que acha que se basta. Ah, eu me É, basto, eu sou sozinho e tal, eu sou independente, não sei o quê, pererei, pererei. Pô, que burrice, você é burro, cara. Você é burro, completamente. mas é burro de matar de chapéu. Porque você não entende que é constitutivo do ser humano a condição de gregário. O ser humano é constitutivamente um ser gregário, ele precisa do outro para Uhum. viver. Então, no momento em que você se descuida e você simplesmente deixa para lá aquele casamento, aquele casal, você está perdendo a oportunidade de ter a alegria, a felicidade de estar sendo ladeado por alguém. Primeira coisa. Uma outra coisa importante é a seguinte, da cooperação. Eu não sei se, claro, a gente sabe disso, a gente vê isso em consultório, e também na vida como um todo. O prejuízo econômico, financeiro, que é uma separação, é um prejuízo enorme. Sai todo mundo perdendo e muito quando Uhum. há um esgarçamento patrimonial. Sim. Vai aquela briga e tal. Por quê? Porque não há mais a cooperação, o trabalho junto. Vai ser separado, cindido, quebrado. Há uma quebra mesmo. E há uma tendência à destruição e até o dilapidamento do patrimônio familiar construído com a separação. E a E que vai afetar prole os filhos, vai as próximas afetar, gerações. vai afetar primeiro o casal e, em consequência, os filhos são os mais afetados. Uhum. Primeiro porque é uma fantasia louca achar que um filho é de um pai ou de uma mãe. O filho é fruto de uma união. É da Não é identidade. da entidade, exato. Ele não é filho de um pai ou filho de uma mãe. Uhum. Ele é filho do casal, daquela união. Tanto é que quando uma família se dissolve, por mais que exista o relacionamento mais amigável do mundo, o filho vai levar um tempo para se adaptar. Ficar aqui, ficar lá. Quer dizer, Uhum. aí vem outra dinâmica. Não é mais o aconchego daquele lugar que era de todos e de onde ele é a origem, de onde aquele filho é originado. Uhum. Então, o terceiro pilar, que é o da reprodução, né, você simplesmente quebra, fica estéril, fica. Acabou. E os filhos vão se sentir sem lugar. Onde é o meu lugar agora? Porque o meu lugar não é o lugar só da minha mãe, e não é o lugar só do meu pai, é o lugar da união deles. E aí entra um nível de sofrimento muito grande dos filhos, muito grande. Hoje mesmo, na minha abri uma caixa de perguntas e me foi perguntado o que é que a gente faz para minimizar os sofrimentos dos filhos diante da separação. Olha, primeirissimamente, o que vai acontecer é que você tem que preservar ao máximo a continuidade dos vínculos. Ao máximo, por quê? Porque muita coisa já foi perdida, mas preservar ao máximo esses vínculos entre os filhos e os pais. Porque sem esses vínculos, a tendência é um adoecimento psíquico. Agora, tudo se dá por quê? Pelo descuido com relação ao casal. Porque o casal é a condição de possibilidade para que exista uma família. Porque o casal representa união. União. Quando não há essa união, há uma desagregação, uma atomização das pessoas. E o nível de angústia, ansiedade, depressão, sofrimento em torno da atomização humana é enorme. Enorme. Uhum. E tu comentaste, né, Rodrigo, sobre a pergunta na tua caixinha. Eu lembrei de uma coisa que me perguntam muito, porque como eu atendo muitas mulheres e existem essas crises de casamento, é aquela pergunta fatídica: o que que eu faço para que meus filhos não tenham prejuízo numa separação? Não existe Não como. existe. Ótimo. Perfeito. Não existe como.
A verdade nua e crua, ela dói. Aí, às vezes, as pessoas ficam muito magoadas, né? Como tu falou, hoje a gente está nessa era da individualidade, do egoísmo e também do se magoar com facilidade. Mas não, a verdade é que não existe como não ter prejuízo. Porque, veja bem, se a gente está falando de uma entidade casal, à medida que isso se desfaz, esses filhos, eles vão ter uma perda. Porque esse Sim, casal, que é quem sustenta e quem dá o exemplo, porque a gente ensina para os nossos filhos muito mais através daquilo que a gente é efetivamente enquanto casal dentro de uma casa do que daquilo que a gente fala, ou do que a gente, das escolas que a gente coloca os nossos filhos, ou cursos, enfim. É o que nós somos enquanto marido e mulher casal, é que a gente está ensinando para os nossos filhos em termos de formação de perfeito, personalidade, perfeito. de caráter. Então, não existe como não ter um prejuízo. O prejuízo é gigantesco, a gente vai minimizar, né? Como tu bem falaste ali na Isso. tua resposta. É. Agora, não haver nenhum prejuízo. E assim, e antes disso, né? Quando você se coloca na posição de separação, e isso vira uma opção, não tem como não ter prejuízo para ti, porque é como se eu te rasgasse em alguma medida. Tu vai ficar sem um pedaço. É. E assim, realmente a sua analogia, né, de sangrar o casal, né, quer dizer, é alguém, né? Eu não estou dizendo que não é alguém enquanto uma unidade psíquica, né? Mas você pode dizer um algo, uma entidade, um ente, não um ser, mas um ente, Uhum. que você está ali atentando contra ele. E em atentando contra ele, você está atentando contra si mesmo. Uhum. Você não está atentando contra o seu cônjuge, é contra você. É aquela coisa mesmo, você está se agredindo. Essa coisa de não cuidar do casal enquanto essa terceira pessoa, em última análise, você não está se cuidando, você não está cuidando de si. Uhum. Faz parte Você da não. saúde mental da gente como um todo, né? Assim, se a gente for fazer uma pesquisa, né, sobre pessoas, por exemplo, com transtorno bipolar, grande parte das pessoas que têm transtorno bipolar, elas precisam de relacionamentos estáveis para Estáveis. permanecerem bem. Então, Exato. isso faz parte, ter um relacionamento estável, saudável e seguro faz parte, né, também de um dos âmbitos da nossa saúde mental enquanto pessoas individuais. Fazendo, se a entidade casal está adoecida, eu também vou estar adoecida. Eu vou adoecer. Eu vou adoecer. Não tenha dúvida disso. Eu lembro que foi um aluno meu em 2006. Eu tinha 25 anos quando eu entrei pela primeira vez em sala de aula e era no curso de Direito, então geralmente o curso de Direito à noite geralmente é uma segunda graduação para muitos, né? Como segunda graduação, e tinha muita gente Uhum. já maduro, já homens feitos e tal. E eu ali novinho, 25 anos, aí chegou um aluno meu na casa de seus 50, a gente conversando, e ele trazendo. Estava numa aula dessa mesmo de psicologia jurídica, falando sobre família e tal. Aí no final da aula ele chegou para, eu nunca esqueço disso. Eu era solteiro ainda, claro. E ele Uhum. chegou para mim e disse assim: "Professor, a pior coisa que existe na vida de um ser humano é um desassossego no lar." Cara, aquilo ali nunca me saiu porque é realmente isso. E ele usou o termo desassossego, né? Porque um lar é um lugar de sossego, um lugar de paz, um lugar de você você se pacificar. Aquilo que eu disse antes, você passa o dia todo no mundo, na guerra, no dia a dia, tendo que matar um leão, uma onça, um urso, o que for. Mas você chega em casa e você quer ter paz, você quer ter Uhum. sossego. Mas um ambiente desse, que é desassossegado, que é caótico, que é descuidado, que não se tem a coisa do olhar, né? Que não se tem um olhar de carinho, um olhar de acolhida. Quando chega, como é que foi seu dia? Me dá um abraço, me dá um beijo, como é que você tá?
Dá um beijo no papai. E como é que foi seu dia? Ah, meu dia foi bom, me conta como é que foi e tal. Esse momento do cuidar um do outro, se ele for inviabilizado, você não tem mais paz em canto nenhum do mundo. Se você não tiver paz em casa, e se você não cuidar desse lar, dessa casa, dessa família, desse casal, que é a condição de possibilidade para essa família, você não vai ter paz em canto nenhum. E é Uhum. interessante porque a nossa casa, né, é uma representação da nossa intimidade. Volta àquele ponto que você colocou da importância da intimidade. Tanto é que a gente usa o termo, não, eu preciso arrumar a casa. Para dizer assim, eu preciso me organizar intimamente. Você vê que, e a gente tem, inclusive, textos de psicologia que fala sobre até a topografia da casa, né, o que representa Uhum. a cozinha, que é o coração, que está o fogo, né, Uhum. e o alimento, né, onde a gente prepara os alimentos, no lugar da sala, que é o lugar das relações interpessoais e tal, a cama, o quarto e tal. Então, o cuidado interno, o cuidado íntimo desse lado, dessa casa, passa pelo cuidado com o casal. Preservar o casal, cuidar. A gente, quando pensa em cuidar da família, a gente primeiro precisa pensar em cuidar do casal. Porque sem Uhum. casal não há família. Não, e agora eu tô te escutando, Rodrigo, e lembrei de algo que eu acho que é o ápice, né, do amor de um casal e da intimidade, né? Quando tu tem isso, tu tem esse de volta para casa, né? Quando tu volta para tua casa, quando tu tem esse sossego, esse lar para voltar, tu tem inclusive uma paz no teu coração de saber que se um dia tu cometer algum erro, aquela pessoa ela vai poder te olhar como um ser humano que faz parte dela e ser capaz de te perdoar. Isso é algo de Isso. uma grandiosidade gigantesca, porque hoje a gente está nessa coisa egoísta, né? De o que é meu, o que é teu. É quase que como tu está de aniversário, eu te levo um presente, mas antes de voltar para minha casa, eu pego o presente de volta, né? É mais ou menos assim que a gente tem lidado nos relacionamentos. É tomar lá e dar cá. O que eu vou ganhar? Né? Quem é que vai me cuidar? Eu não estou dizendo que a gente não tem as nossas dores para pensar, é justamente por estar desordenado e que a gente pensa dessa forma, né? Mais egoísta. Mas quando a gente está falando de uma entidade casal que já está formada e que já forma uma família, a gente tem que pensar que o amor, ele é o único jeito, é a única forma de curar, por exemplo, esse egoísmo individual. Então, se eu tô com alguém que, de repente, chega em casa, eu chego em casa, a minha esposa tá brava, tá sendo agressiva comigo, tá? Eu não posso entrar no embate junto e aí ficar aquele caos. Eu tenho que ser o ponto de equilíbrio, olhar para aquela pessoa e dar a ela o amor que ela precisa para que ela possa aprender a amar de volta, né? Eu tenho que olhar para ela sabendo que ela faz parte de mim e ver que não adianta eu brigar, eu vou estar só dobrando a briga porque me machuca junto. Então, saber que quando for preciso que ela me perdoe, ela também vai me perdoar. Eu sendo, né, ali olhando com amor, perdoando também. Porque se É. no final das contas, se a gente não andar nessa linha da questão do casal, como entidade que se respeita, que se ama e que é capaz de perdoar, os nossos filhos vão acabar desajustados, porque o desajuste das crianças acaba sendo o desajuste da própria entidade casal, né? É. E a gente vê muito isso na clínica, né? A minha formação é em clínica infantil, então eu Olha. já atendi muitos anos atendendo crianças. Hoje eu diminui mais porque às vezes a coluna não deixa, a criança demanda muito tempo, né? Ela sobe, Uhum, desce, senta, levanta, corre. Aí a coluna às vezes não deixa. uhum, Mas o que que acontece? A gente vê nitidamente na clínica infantil que as crianças, por vezes, são verdadeiros porta-vozes sim. dos sofrimentos dos pais, do casal ou de uma situação em que um dos pais estão ali, enfim, um sofrimento importante e aquela Uhum. criança está somente dizendo, ó, o papai está ruim, a mamãe está doente. Então, olha, lá em casa, tem um casal lá em casa, olha, tem um casal.
que tá Aham. fazendo isso, mas não vai dizer assim, claro, ele vai dizer em forma do sintoma e tal. E aí, por Sim. isso que a gente, quando está atendendo crianças, a gente atende as crianças e, em paralelo, os pais também estão participando os colegas que trabalham com a teoria sistêmica, que dá a base, por exemplo, à terapia de casal e outros, eles dizem algo que eu entendo que seja muito pertinente e verdadeiro, que quando a gente está trabalhando psicoterapeuticamente um membro dessa família, um membro desse sistema, todo o sistema também passa por alterações. E da mesma forma que aquela criança vem como um porta-voz e fala de modo tácito do mal-estar que aquela família está vivendo, é através dela também que há um processo de restauração, de reparação, de cura, né, de terapia. A palavra terapia é cura. Então, há Uhum. uma cura daquela dinâmica inicialmente adoecida, mas que passa por reparações e, e é importante porque aquela criança acaba sendo uma oportunidade, né, de reorganização daquela família. Uhum. A psicoterapia infantil ajuda muito a gente a entender essa dinâmica do casal e da família. E uma coisa que você falou, né, a respeito da importância desse ajustamento, dessa ordenação desse casal e dessa família, é a possibilidade que essa família, que esse casal oferece aos filhos de um porto seguro. E mais ainda, mais do que aos filhos, ao próprio casal, aos próprios membros desse casal. É um porto seguro. Eu posso ir e posso voltar. Eu tenho para onde voltar. Agora, é preciso esclarecer uma coisa aqui, que inclusive hoje conversando com pessoas da família, a gente estava tratando inclusive a respeito disso. É que muitas vezes acontecem situações em que você tem essa família como base, como um lugar que você pode voltar, mas não é um lugar para você se acomodar. É um lugar para você se recuperar, se reorganizar e depois voltar para o mundo de novo. Porque o que é que pode acontecer também? Pode acontecer o seguinte: você tem um lar maravilhoso, fantástico, lindo, perfeito, tá, muito, né? Aí você casa. Casou, tanto o homem quanto a mulher casou e começa a enfrentar as dificuldades. Que o casamento Que vão não é acontecer. um mar de rosas. É Uhum. um trabalho e é um trabalho muito complexo e que vai exigir muito de você. Vai ter momentos em que você vai cansar nesse trabalho. Aí no momento que você cansar ou no momento em que você tiver sob uma carga de exigência desse trabalho, aí você diz: eu vou voltar para casa aqui, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso na minha casa, eu vou ter tal, tal, tal. E aí você volta para casa, você vai estar cometendo um grandíssimo erro. Porque, primeiro, que você vai estar desistindo de algo que é de total e absoluta responsabilidade sua, que é o seu casamento. Você vai estar fazendo um movimento de regressão. E você vai querer estar naquele lugar cômodo, então você vai estar se acomodando na vida. Uhum. Você pode ter esse lugar seguro para voltar. Mas para voltar para quê? Para voltar para ter uma orientação, uma conversa, um recarregar das baterias, Uhum. um aconselhamento, um encaminhamento sábio e dizer, ó, vai por aqui, o que é que você pensa disso, o que é que está acontecendo, ouvir, acolher, abraçar, mas dizer, volta e continua com o teu trabalho, com tua família, continua com aquilo que, porque ali está o seu futuro.
Tá o presente e tá o futuro. Por quê? Porque estão os filhos. Agora imagina, se você pega tudo isso, chuta o pau da barraca, não pense que você levar seus filhos para casa dos seus pais, quando você separar, você vai estar dando um lar e uma família a eles. Uhum. De jeito qualidade. Como a gente diz aqui Nem, no interior. aham, aham. Não, nem a pau. Você vai estar criando uma condição egoísta de voltar ao seu aconchegozinho, mas com um grande prejuízo aos seus. Né? Uhum. Então, a gente precisa ter um lugar para onde voltar. E o Winnicott fala sobre isso também no livro Tudo Começa em Casa, né? Que foi inclusive um tema de uma das lives que eu fiz recentemente, até com o Arno. Se tudo começa em casa, então você começa em casa, dá continuidade à vida e você tem que saber voltar. Esse caminho de volta que a gente faz, inclusive, nos processos terapêuticos, a gente faz um movimento e um caminho de volta. A gente faz uma reconstituição dos passos, né? Uma reconstituição das experiências. E a gente percebe uma dinâmica salutar no paciente quando ele começa a fazer esse trânsito de voltar às, às experiências difíceis da vida dele, volta para o presente, e faz esse movimento de idas e vindas, mas o quê? Se apropriando da própria existência, porque ele vai se tornando cada vez mais seguro, que ele sabe que pode voltar com segurança. Muitas vezes, essa inclusive é a angústia do ansioso. Né? Ele sabe que não pode mais voltar, porque não quer voltar, porque foi uma experiência traumática, ele teme que isso aconteça novamente no futuro, então ele fica paralisado no presente. Nem para frente, nem para trás. Ele tem medo que no futuro aconteça o que aconteceu no passado. Aí ele não tem como, ele não faz esse movimento de voltar e de reparar aquilo para poder dizer, não, isso não é mais um bicho-papão, eu vou seguir e o que tiver lá na frente vai ser tão reparado quanto foi. Então, se a gente E não as souber pessoas fazer e elas não falam. tiver, por favor. Uhum. Ô, Rodrigo, e as pessoas, a sensação que eu tenho é que elas querem, de alguma forma, é, transpor, superar. Não é para voltar lá para superar, para ser melhor, nem nada disso. É para perdoar o que não ficou Exato. tão bem, né? É para que isso não seja o fio condutor da tua história, né? Para que tu não precise carregar isso, as tuas questões, né, da tua família de origem, lá da tua camada 2 lá para dentro do teu casamento, né? Porque hoje, não sei se tu concorda comigo, mas o que eu vejo é que o medo, ele tem sido um grande vilão dos casamentos, né? Sim. Porque ele faz com que a gente fique ali amando, mas com alguma reserva. Porque eu tenho medo que um dia meu marido se interesse lá para uma colega de É. trabalho e daqui a pouco vá embora e dê no pé, enfim. Pode acontecer, óbvio, óbvio que pode. Mas isso de não entregar tudo vai fazendo com que a tua entidade ela fique corrompida e aí a chance de Isso. acontecer uma coisa como essa é muito maior. É muito É o maior. movimento Exatamente. contrário, né? Exatamente. Porque esse medo vai fazer com que a pessoa se poupe. E se Uhum, poupar é se perder, sim. né? É Uhum, morrer. Então, você não vai ganhar nada com isso. Ao contrário. O tripé vamos dizer, do sofrimento psíquico, né? É uma das pernas do sofrimento psíquico. O medo, a culpa e a vergonha, né? Quando você tem aí esse medo permeando o casal, peraí, o casal precisa de coragem, pô. Coragem. sim, A ação sim. do coração, do coragem, do cuore, é a ação que vem do Uhum. coração. E se você não tiver coragem, como é que tem casal sem coragem? Tem que ter coragem. É a É quem vai coragem. tá do teu lado na trincheira, né? Exatamente. Né? A coragem e a confiança é quem está ali do lado da trincheira e é quem dorme do seu lado, é quem você confia as coisas. Pô, tá dormindo aqui do teu lado, ela tá aguardando seu sono, você tá completamente ali. Você tem que confiar muito numa Vulnerável. pessoa, né? Você tá totalmente vulnerável e quem tá ali do teu lado é a pessoa que você mais confia. Amar é ser vulnerável, né? De fato. É. É Exatamente, o vulnerável. exatamente. A mais ser vulnerável. É a pessoa que está ali do seu lado, que você confia em absoluto, é a pessoa que você mais ama. Pô. É Uhum. isso.
Mas, Elidiana, olha, já passando das 10, a gente tem mais de 1 hora de live aqui. A gente podia ficar falando um tempão aqui mais Poderia. sobre o assunto, mas eu tenho que te agradecer mais uma Nossa, vez, né, prazer é mesmo. por esse momento, por você ter aceitado esse convite, por a gente ter tido essa conversa tão boa, enriquecedora. É difícil a gente encontrar bons interlocutores, a gente tem que garimpar mesmo. Graças a Deus que a gente tem encontrado pessoas que a gente tem a alegria e a felicidade de estar dialogando à altura. E eu só tenho a te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que te agradeço a confiança. Muito obrigada por ter me permitido estar aqui contigo. E quando precisar de mim, é só chamar. Vamos sim, com certeza. Sem dúvida. Veridiana, fica com Deus. Tudo de bom. Beijo. Beijo, até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado por estar aqui Tchau. conosco. Tchau, Tchau, gente. tchau.